Vamos lá, o Hermanito, ele fala assim, na opinião das feministas, por que a esquerda feminista defende o Hamas? Vocês feministas também são a favor de que esse grupo terrorista fazem com as mulheres? Gente, primeiro, não existe a esquerda, não existe a esquerda feminista, não existem as feministas. Aqui eu falo por uma leitura do feminismo marxista, sou socialista, oposição de esquerda ao Lula, eu não defendo o Hamas. O Hamas é um partido político da Palestina. Muita gente nem sabe o que é isso, né? Porque a extrema-direita faz um caos na cabeça das pessoas que fica parecendo... Os palestinos são Hamas. Digo, é um partido político, tá? Tanto quanto outros partidos políticos, eu não... Olha, essa é uma forma de você interpretar. Sim, matar bebê e matar civil me parece um partido. Diante do que foi o... Mas eu não quero me intrometer nisso. Tá? Isso a gente tá falando de Israel. Podemos falar de Israel e podemos falar de Hamas. Não, veja... Ou que um mata, o outro pode matar também. Tipo, não. Bebê civil... condenado até agora. Então, mas... Ok? Olha, eu acho que tem uma guerra, mas vale matar... genocídio, mas uma luta de colonização sendo levada... Entrar deliberadamente, matar, que é o que Israel faz. Tô falando de Hamas primeiro, depois a gente pode falar de Israel. Hamas não faz isso. O Hamas é um partido político que Mas é liberado fazer isso? Você acha o Hamas é um partido... Os fins justificam os meios? Não, tô perguntando. O Hamas... Não, é que você tá fazendo uma série de perguntas. Então, os fins justificam os meios? Não, os fins justificam os meios? Não. Então, tá? Agora posso apresentar a posição sobre o Hamas? O Hamas conduziu uma operação política de enfrentamento ao que é o Estado genocida de Israel. Tá? Isso já foi desmentido por Israel. Que é uma guerra, um apartheid, uma brutalização de uma... Eu vou parar a discussão porque eu acho um absurdo o que você tá falando e não é o tema do produto. Então vamos para outra. Eu defendo a Palestina livre do Rio ao Mar. Eu também defendo a Palestina. Acho absurdo o que o governo de Israel faz. Agora você falar que não, eu não defendo, Mas que isso, Vilela? Eu não defendo isso de forma alguma. Você falou que foi um ato político gerado por Israel. Não, eles não entraram para matar soldados. Eles não entraram soldado contra soldado. Eu vi um vídeo, tem um filme chamado The Atrocity Film, eu acho que você deveria ver. As câmeras do próprio Hamas filmando e comemorando, matando civis, crianças, estuprando. Eu não tenho acordo nenhum com isso. Então, eu não tenho acordo. Não tenho acordo com o Hamas. É o absurdo que Israel faz, não tenho acordo com... Mas é porque eu não acho que é equivalente. Essa é a diferença. Não é equivalente? Como assim? Porque aqui a gente vê uma política de Estado levada adiante por décadas. Eu estive lá, eu vi o que eu vi. E eu duvido que você veja esse filme, eu duvido e você não mude de opinião. Claro que não, ela tá defendendo. Que é isso? Que é isso? O que você falou pra mim? Você falou que 7 de outubro foi o quê? Posso explicar minha posição? Repete, por favor. O que foi? Repete o que você falou. O que foi 7 de outubro? 7 de outubro foi uma ação? É uma ação política levada adiante. Meu Deus, mas eu posso terminar de apresentar o meu ponto de vista? Deixa ela terminar. Só tentar entender. Sangue de Jesus. Uma ação militar. Foi uma ação militar. Com o intuito de... lutar contra o Estado de Israel. O intuito de matar civis. Eles não foram Mas eu não tenho acordo que você estupre, etc. Então era uma festa, numa rave e saíram atirando nas pessoas. Mas o Estado de Israel faz a mesma coisa há décadas. Não. Sangue de Jesus. Meu Deus, que absurdo. É por isso que eu tô falando. Eu fico muito puto com esse tipo de defesa de parte da esquerda e eu não sabia que vocês defendiam isso. Portanto, vamos para outro assunto que isso eu não negocio. Não se pode matar civil. Mas eu não defendo isso. Você acabou de falar, me desculpa. Ela não falou, gente. Eu tô até assustada que o Vilela, como host, se meteu no debate pra começar. Não, é que ela tá falando pergunta pra me desculpa, é o que ela tá... que tipo, ela tá tentando explicar, Vilela. Ela explicou 3 vezes. Não, eu não consegui explicar. Vocês ficaram todos interrompendo. Um ato político justifica você matar civis, não sei o quê? Não. Pronto. Então você é contra. Então você é contra. Fala, eu sou contra. Vai. Fala uma coisa aqui. Não é contra, gente. Eu sou contra. Eu sou contra. Evidente. Não, é só isso. Eu sou contra o Hamas, eu sou contra o Israel. É que existe um mecanismo de palavras para usar e minimizar o que o Hamas faz. Assim como existe um conjunto de palavras para minimizar o que o Estado de Israel faz. Vamos falar a verdade, é só isso. Não precisa falar. É uma ação, por isso não. Foi terrorismo que fizeram. Como é terrorismo, algumas coisas que o Israel faz. Pronto. Eu tô errado. É ou não é? Portanto, os dois são terroristas nessas ações. É que eu acho você que não consegue colocar... Mas eu posso falar? Pode, desde que você coloca ele como terrorista. Mas é que eu posso falar com todo mundo ficando em silêncio? Claro. Depois porque se você deixar eu falar também, tu fala. Claro, com certeza. Claro, vamos lá. É porque... Tá? Eu não defendo o Hamas, não tenho alinhamento político. Eu acho que, inclusive, é um partido político burguês que defende uma solução que é também religiosa pro conflito que a gente vê naquele lugar. Financiado por Israel, não tenho nenhum acordo com a política e tal. Agora, acho que houve uma ação militar. Deixa eu tentar falar o seguinte. Trazendo um outro exemplo. Nesse momento, a Rússia ataca a Ucrânia.
Já faz muitos anos, certo? Uns Invadiu o 2 anos. território, Uns 2 anos que a Rússia ataca a Ucrânia. Expansionista e tudo mais. Diante disso, houve uma organização da população ucraniana para lutar contra isso. Agora, quem mais entrou nessa jogada contra o ataque russo? Foram também o exército da Ucrânia, o governo ucraniano, aquilo que se chama de milícias nazistas, etc., da Mas só Ucrânia. conclui logo, a gente não pode também deixar... Não, claro, todo mundo... Digo, diversos atores políticos entraram em guerra contra o ataque que a Rússia fez ao povo ucraniano. Eu defendo o direito legítimo de um povo se defender diante de uma violência. Agora, é a melhor forma? Porque para você lutar contra a intervenção russa, você tem que pegar em armas hoje. Certo? Então, tem que sim, pegar em justifica os meios. Não você é tá isso, dizendo. mas você tem que pegar em armas para defender a Pra eu sua me vida, defender, porque você matar- está sendo atacado. Se eu estuprar a mulher... Israel existe há Peraí, peraí, você décadas. terminou? Sendo acusado. Não, Não, não mas só termina terminei. o pensamento. Mas 30 segundos se você quiser me dar. Tá bom. Porque o negócio é o seguinte: a violência daquele que reage a um ataque, eu acho que é legítima. Nossa, matar. Você acha mesmo? Meu Porque, Deus. veja, Eu não tenho- o Estado eu, de Israel é sinceramente, um eu não tenho nem Estado que vontade de leva discutir isso. adiante há décadas uma Vilela, política de já pode vir genocídio, pra de nós? apartheid. Não, a gente parou Não, com eu uma não quero discussão, saber da foi pra opinião, outro lado. Vilela. Ela tem o tempo dela pra pergunta que você fez, eu não vou me meter Não, mais. mas ela já respondeu só- a pergunta do chat. Tudo bem, ela vai responder, só tô Não, ela já falando... Mas você não respondeu. acha que Ela já o povo mudou o tempo ucraniano dela. Agora é a poderia ter nossa o direito vez de de se falar. defender, Agora por é a nossa exemplo? Se ele pegasse bebês e estuprasse mulheres, não, claro que não. Mas Guerra não é contra- sobre isso que nós estamos falando, sobre- porque eu não não. tenho acordo nenhum com isso. Eu Você acho não que o tem- estupro é usado, inclusive, como você não tática de consegue guerra, dizer de que- submissão de você não povos. Eu consegue não dizer- tenho acordo você não- com isso. você Mas consegue quem faz dizer- isso é o povo Agora de é minha vez de Israel. falar, querida. Desculpa. Você não consegue falar, você consegue falar que o Estado de Israel é terrorista, mas não consegue falar que o Hamas é terrorista. Você entende como são dois pesos e duas medidas? É porque são 2 pesos e 2 medidas, e eu digo isso não tendo nenhum acordo com o Hamas. Tá bom. Vilela, libera logo pra nós. isso Eu acho mesmo. absurdo. É isso Você tem mesmo. direito a dar sua opinião, tudo bem. Vamos continuar uma pessoa. Vamos continuar. Como discutir com a pessoa? Quanto Mas- tempo Ó, falta minuto. pra ela? Qual que era a pergunta? Mas qual que era a pergunta? Não, pergunta pra eles lá. Então, repete a Era pergunta e sobre ela a continua de onde Palestina, foi. então- Não, é pergunta do chat. Então, repete a pergunta. Então, agora vai ser a resposta. Não, ela já falou, já faz tempo. Faltam só 2 minutos, né? Não, tem o tempo. Foi 2 por enquanto. É. Eu fui Ah, tá, pausando faltam quando 3, ela falava faltam em cima. É. Na opinião das feministas, porque a esquerda feminista defende o Hamas. Vocês feministas também são a favor do que este grupo terrorista fazem com as mulheres? Ela começou falando que não é todo mundo que esquerda que é feminista, né? Só recuperando o que você falou. E aí, vai a partir daí. E eu não tenho acordo nenhum com o Hamas. Tá. Eu também não tenho nenhum acordo com o Hamas. Critico, inclusive, qualquer decisão deles de estuprar, de matar, de fazer coisas desse tipo. Eu acho totalmente errado. Sou contra a guerra, sou contra crimes de guerra, sou contra estupros de guerra. Era só isso que eu queria ouvir. Basicamente, Só isso. isso. Mas eu você falei tá ouvindo isso, de mim, não Vilela, não falou. tem problema, você tá ouvindo de mim. Tá bom. Essa é a minha opinião, minha visão sobre isso. Eu acredito que existe um conflito muito complexo, geopolítico, muito intenso em relação à Palestina e Israel, e a gente resumir isso ao que aconteceu no ano passado, ou foi no ano retrasado, 2023, que foi o 7 de outubro, 8 de outubro. Resumir em isso pensando 20. que é uma coisa que existe, desde a Declaração de Balfour, desde a Nakba de 1945, o surgimento do Hamas, gente, foi Assentamentos financiado. ilegais, expulsão do... Tudo isso, eu sei tudo isso, eu sei tudo isso. A minha questão só é essa passação de pano com o Hamas, só isso. Não, É só a isso que gente não eu queria tem deixar bem claro, só planejamento, isso. E eu acho Só importante deixar isso bem claro, né? Que a gente não tem nenhum fechamento com isso. Inclusive, a gente faz críticas ferrenhas aos estupros de guerra envolvendo mulheres. Exatamente. Independente da ideologia que seja, estupro de guerra é errado. Os crimes de guerra feitos por Netanyahu também são completamente errados, que já foram julgados pelo Tribunal de Haia. Os deslocamentos na Palestina são errados. O que está acontecendo na faixa de Gaza é errado. A colonização... Porque não é escolher um lado, vocês entendem? Não é escolher um lado. Um lado tá certo e o outro tá todo errado. Contra o Hamas, eu vou deixar aqui claro, eu não sei qual é a visão da mãe em relação a isso. Eu sou contra o Hamas porque um amigo meu que é palestino, que nesse momento, inclusive, está na Palestina agora. Onde? Em Cisjordânia ou Gaza? Ele tá na Cisjordânia. Ele tá indo agora em direção a um casamento que vai acontecer ali de Palestina. Mas ele é também. brasileiro? Ou... Ele é brasileiro, pra quem quiser conhecer a Kais Hussein, o conteúdo Pois, queria dele é falar com muito ele, se bom. ele tivesse De aqui, Palestina. Ele vai voltar da Palestina, eu inclusive, quero, se quiser cara. convidar ele, Claro, ele cara. pode falar como é que ele tá filmando tudo lá. E ele explicou todo esse conflito, inclusive, de quem vivencia. Eu sou contra o Hamas, principalmente porque, além dessa questão de ser um partido político, ele é um partido de extrema-direita, que ele é considerado Pois é, extremista. pois Ele é é. fundamentalista religioso, ele defende fundamentalismo em Pois cima é. das mulheres, da religião. Perfeito. Então, essa é a minha visão enquanto feminista. Acredito que muitas de nós temos essa visão mais radical de entender que o Hamas ele foi financiado para ser o que ele é hoje. E daí estão utilizando hoje o Hamas para matar palestinos, pessoas inocentes. E aqui eu queria dizer que não é uma guerra quando você não tem soldados mortos palestinos. Você só tem soldados mortos de Israel. Você não tem, você nem tem números dizendo, olha, os soldados palestinos, porque não tem. Isso que é complicado. Nós temos números de civis mortos, de crianças mortas, de mulheres que estão sem anestesia, de hospitais que foram bombardeados. Então eu acho que é importante focar nisso, Sim. sabe? Se a gente vai falar de Palestina,
Palestina e Israel, a gente tem que falar sobre os direitos humanos que estão sendo negados para os palestinos. A comida, a água, o direito à moradia, o direito à vida, sabe? Com Que eles estão certeza. perdendo. Então, essa é a minha visão, essa é a minha opinião. E eu sou totalmente contrária ao que o Hamas tem feito, porque isso acaba, sim, afetando os palestinos no que está acontecendo com eles. E as pessoas têm a visão que todo mundo é o Hamas, sendo que até o líder do Hamas já foi morto. Tem né? um O líder do vídeo, Hamas foi tem um morto, o vídeo de um Hezbollah foi morto. comediante Que isso? palestino que é muito bom, que ele fala assim, você quer saber como que é a Palestina sem o Hamas? Cisjordânia. Não tem Hamas lá, Israel vai e tira os caras de lá, e tem assentamento legal e E tudo agora mais. Israel tá indo pra Síria, Exato. tá tipo... O que me, o que me incomoda, e eu acho que eu deixei bem claro, com isso, então, tá? mas o que me incomoda é o giro, cada um é o tem giro que que ela falar, fez e que muita gente faz para falar. O que eles fizeram é terrorismo. É errado matar a criança, é errado. É só isso. É só isso que eu perguntei. E aí você deu uma volta incrível com medo de falar, não, eles são terroristas, porque eu sei que perde ponto na esquerda. Não é com medo, Vilela. Posso te explicar o porquê? Pode, porque parece que perde. Então fala assim, Hamas é Explicar o terrorista. porquê. Hamas é terrorista. Pronto. Posso te explicar o porquê? Hamas é Por terrorista. favor. Posso explicar o porquê? Sim, ela falou. Falou, graças a Deus, estão melhorando, tá ótimo. Peraí. Não, só explicar o porquê. Porque esse argumento, com essa visão, ele é endossado hoje para corroborar uma narrativa de que o problema deste conflito é o Hamas. E Não. esconde o papel de Israel. Eu não sei se essa é a sua intenção, pelo que você Não, falou claro aqui, que não, não, você defende claro que uma não. Palestina livre. Eu não sei qual é a opinião dos demais colegas aqui. O que eu sei é a opinião da extrema-direita, que usa o negócio do Hamas, do terrorismo, como para justifica encobrir... pra qualquer Para coisa. encobrir os crimes que o Estado de Israel leva adiante há décadas. Sim. E pra mim, realmente, assim, é que são 2 pesos e 2 medidas mesmo. Porque eu acho que nós temos uma reação agora, recente... Não, só pra deixar claro, Nós temos uma reação só pra deixar claro, recente 2 contra pesos um e 2 medidas em genocídio há relação às décadas. mortes. Não tô falando Isso. em relação de proporção, de tamanho, não, e a história. Tô falando só em relação a quando eles cometem a mesma coisa, tem que ser o mesmo peso e a mesma medida, não 2 pesos e 2 medidas. Ah, eles podem por causa... Não, ninguém pode. Ninguém pode. É isso. Gente, eu É nesse inclusive ponto, tá? anotei aqui, ó. Não, só pra explicar a minha Claro. parte, pra você não entender errado. Eu coloquei aqui, ó, estupro como tática de guerra, porque é um tema que, inclusive, acho que é importante de ser abordado do ponto de vista de quem vai não é defender novo. as mulheres. Não é novo. Pra mim é só isso. Digo, tem uma reação. Quem leva adiante a reação nesse momento é o Hamas. Mas tem milhares de palestinos lutando lá e Sim. lutando pelo seu direito à sua terra, à sua identidade, à Isso, sua cultura. Jordânia, E eles Gaza. não... O Hamas não representa eles necessariamente, tá entendendo? É que o Hamas é quem aparece como a ponta de lança. Mas digo, então nós temos que tomar cuidado diante disso, porque todos os palestinos não são Hamas. Hamas não é o ponto de partida deste conflito da violência. Não. O ponto de partida é a existência do Estado de Israel em si, que subordinou e fez com que milhares de pessoas perdessem discordamos seu disso, território. mas isso é uma outra discussão. Eu não acho que ele é tão simples assim. Mas... Agora eu entendi teu ponto e É eu isso. acho, eu acho que a Sardap também, quando ela começou, ela já foi direto no ponto, que é isso. Ó, vamos deixar claro isso, eu como feminista, tal. Porque senão acontece aquela coisa assim, eu sou feminista, mas putz, Mas eu comecei deixando bem claro que eu não tenho nenhum tipo Não. de acordo com o Hamas. tá. Ninguém fecha com o Hamas. Só lembrando que ela parou em 5h48.